Escolhas. Uma escolha pode mudar a sua vida. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, do que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Deus tem o melhor para nós. Mas Deus nunca obrigou o homem ou a mulher a servir por obrigação. Foi assim com Adão e Eva, no jardim do Éden. Deus vinha visitar Adão e Eva todos os dias. Ele lhes dava instruções sobre a vida. E um certo dia, Deus decide colocar à prova a fidelidade de Adão e Eva e permite que Satanás use a serpente. Adão e Eva escolhem desobedecer a Deus. Foi o caminho que Adão e Eva escolheram. Deus não interferiu nas suas escolhas. Foi assim também com Lúcifer no céu, que enganou a terça parte dos anjos. Quando Lúcifer estava tentando ainda convencer alguns anjos, Deus já sabia de tudo, mas deixou ele seguir com os seus planos, porque Deus nunca obrigou alguém a servi-lo por obrigação. E hoje acontece da mesma maneira. Deus nos ama e quer o melhor para nós, mas não obriga a nós servi-lo. É uma escolha que temos que fazer, servir a Deus ou não. O versículo que lemos diz Deus que os céus e a terra são testemunhas de que Deus propôs para nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. O versículo então dá uma pausa, e Deus, como um bom pai, dá o seguinte conselho: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. As nossas escolhas fazem toda a diferença em nossas vidas. Quando falamos de escolhas, vem em mente aquela pergunta que fazemos para as crianças: o que você quer ser quando crescer? Escolhas. Alguns escolhem ser um bombeiro, outros um policial ou médico. Já alguns escolhem ser um veterinário, enfim. Escolhas. Com a nossa vida espiritual também é assim. A vida espiritual é feita de escolhas. Existem dois caminhos: o caminho largo, que conduz à perdição, e o caminho estreito, que conduz à vida. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 até o 14, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que entram por ela. De que lado você está? Do lado da vida, que é Jesus? Ou do lado da morte, que é o caminho mais fácil, cheios de momentos passageiros e alegrias que duram pouco, ou só uma noite? No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, conta uma história de dois filhos de um homem rico. Um dos filhos, um dia, escolhe ir embora da casa de seu pai e diz assim: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence, que eu vou sair de casa. O pai, respeitando a escolha do filho, apesar de não concordar com o mesmo, dá para o filho o bem que lhe era devido. E o filho saiu de casa. Aquele pai ficou muito entristecido, mas respeitou a escolha do filho, e o filho saiu de casa e seguiu viagem para uma terra bem longe do seu pai. Já nessa terra muito longe, este filho começou ali a gastar toda a sua fortuna em farras, bebedeiras, mulheres, enfim, curtiu a vida. A Bíblia relata que ele gastou dissolutamente, e quando gastou tudo, começou a padecer de fome, e escolheu agora voltar para a casa de seu pai. Ele lembra que na casa do pai havia abundância de alimento, então ele toma uma decisão e diz: eu vou voltar para a casa de meu pai, e vou dizer: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus trabalhadores. E foi o que ele fez. Mas quando ele estava chegando bem de longe, o seu pai o avistou, e saiu correndo ao seu encontro, e o agarrou, e o beijou, e fez uma festa para o seu filho, e o recebeu com muita alegria. Essa foi a melhor escolha que este homem fez: voltar para a casa de seu pai. A primeira escolha não foi tão feliz assim, foi de sair da casa do pai.
Mas a segunda escolha foi o arrependimento. Ele lembrou que no pai havia abundância de alimento, tomou uma atitude, se levantou e voltou para a casa do pai. E o pai o recebeu com muita alegria. Esta passagem bíblica nos mostra que as nossas escolhas fazem toda a diferença em nossa vida. Você pode escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Você pode trilhar o caminho de Cristo ou o caminho da escuridão. Mas o caminho que conduz à vida é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse assim: "Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mas para aqueles que não querem seguir o Senhor, ele disse que o salário do pecado é a morte. Então a escolha é sua, escolher a vida ou a morte. Mas o Senhor disse assim: "Escolhe, pois, a vida, para que vivas." Mas as nossas escolhas não são tomadas do dia para a noite. Antes de escolhermos algo, planejamos, arquitetamos, ou seja, surge uma ideia. E a partir das nossas ideias, começamos a criar algo novo para a nossa vida. As nossas escolhas e as nossas ideias podem mudar o mundo. Você já ouviu falar de um homem chamado Soichiro Honda? Soichiro Honda era uma criança curiosa. Aos 8 anos, já havia construído uma bicicleta e aos 13 anos, já tinha uma série de pequenas invenções. Aos 16 anos, Soichiro Honda vai para Tóquio como aprendiz de uma oficina de mecânicos e poucos anos mais tarde volta para sua cidade natal e com muito esforço e dedicação consegue abrir a sua própria oficina. Trabalha dia e noite, inclusive dormindo na própria oficina. E para poder continuar nos negócios, Soichiro empenha as joias da própria esposa. Quando Soichiro Honda conseguiu concluir o seu trabalho, foi apresentar em uma grande empresa. Com muita alegria, ele chegando lá, disseram a ele que o seu trabalho e seu produto não atendiam ao padrão de qualidade exigido. Soichiro Honda ficou chateado? Não, continuou lutando e melhorando o seu projeto. Após 2 anos, a empresa que o recusou finalmente fecha contrato com ele. Durante a guerra, sua fábrica é bombardeada 2 vezes, sendo que a grande parte dela é destruída. Você pode pensar: "Ah, agora Soichiro Honda desistiu." Não, ele reconstruiu a fábrica e continuou trabalhando. Quando a guerra acabou, segue-se uma grande escassez de gasolina em todo o país. E Soichiro não podia sair de casa nem para comprar comida. Soichiro Honda entra em pânico? Não. Criativo, ele adapta um pequeno motor à sua bicicleta e sai pelas ruas. Os vizinhos ficam maravilhados e todos querem também as chamadas bicicletas motorizadas. A demanda por motores aumenta muito e logo ele fica sem mercadoria. Decide então montar uma fábrica para essa novíssima invenção. Mas Soichiro Honda não tinha capital para montar a sua fábrica. E eis que aí surge uma ideia. Ele resolve pedir ajuda para mais de 15.000 lojas espalhadas pelo país inteiro. Como a ideia é boa, consegue apoio de mais de 5.000 lojas que lhe adiantam o capital necessário para a indústria. E para encurtar a história, hoje a Honda Motor Company é um dos maiores impérios da indústria automobilística japonesa, conhecida e respeitada no mundo inteiro. Tudo porque o Soichiro Honda, seu fundador, não se deixou abater pelos terríveis obstáculos que encontrou pela frente. E qual tem sido as suas escolhas? As mesmas de sempre? Ou você está decidido a mudar? Em Josué capítulo 24, versículo 15, diz assim: "Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor." Esta é a melhor escolha que o ser humano pode fazer: servir ao Senhor com alegria e apresentar-se a Ele com cânticos. Como é bom louvar ao Senhor! Como é bom fazer a escolha da vida e seguir o caminho do Senhor, louvando e bendizendo o seu nome todos os dias. E em todos os dias o Senhor nos cobre com o seu manto santo, nos protege e nos livra de todo o mal. Deus pode fazer muito além do que o homem vê. Coloque os seus projetos e os seus planos nas mãos do Senhor e descanse, porque Deus tem cuidado de você. Ele te ama e vai fazer da sua vida uma bênção nas mãos dele. Então não desista, siga em frente, faça das pedras jogadas em você
um degrau para subir cada vez mais alto. Ponha os seus planos e projetos nas mãos do Senhor e com certeza você vai ver que vai dar tudo certo. E para finalizar esse vídeo, eu quero deixar um versículo para a sua meditação, que está em Provérbios capítulo 21, versículo 2, que diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações.